Ô, gente, eu tava pensando como tem coisas na nossa vida que se parecem obrigações, mas em algumas vezes, a depender do contexto, essas coisas são distrações. Se você, assim como eu, gosta de manter a sua casa organizada, se você também gosta de fazer sua atividade física todos os dias, e tem algumas tarefas dessas que são rotinas, e são muito bem estabelecidas na sua vida, quando surge alguma coisa importante e que exige que você abdique um pouco dessas atividades, você meio que tenta encaixar tudo, tenta fazer dar tudo certo para fazer tudo, mas não necessariamente você tem que fazer aquelas outras coisas de rotina todos os dias por um período específico. Então, por exemplo, se você tem que fazer uma entrega de algum projeto especial em um período curto de tempo, você pode sim abrir mão de algumas dessas tarefas de rotina ou fazer menos tempo do que o que você estava acostumado a fazer, para que você entregue o que precisa ser entregue, né? E aí, nós que lutamos com esse perfeccionismo, na verdade, com essa vida metódica de ter que fazer sempre tudo certinho, tudo do mesmo jeito, pra gente é desafiador, né? Pensar assim, cara, eu vou ter que fazer menos tempo da academia hoje, ou eu vou ter que faltar hoje à academia pra fazer tal coisa. E a gente fica achando que isso é errado, né? A gente fica achando assim, cara, eu vou faltar à academia, que coisa errada. Eu não vou poder limpar a casa hoje, vai ficar tudo sujo e tal. E parece errado. Mas na verdade, se a gente for cumprir essas coisas exatamente como a gente sempre faz, acaba sendo uma distração, tirando a nossa atenção do que deveria ser feito para esse tempo, né? Porque a gente tá falando de abrir mão de coisas para focar em algo mais importante, algo que é mais urgente. Então, assim, claro, tem que ter o critério para saber se é realmente importante, se é realmente urgente. Mas eu tô falando especificamente com pessoas tipo eu, que tem essa dificuldade de abrir mão do que é assim, do método feito todo dia para cumprir com outras demandas, com outras coisas, né? Então eu fiquei refletindo sobre isso, como a gente mesmo cria algumas regras na nossa cabeça que fazem total sentido na nossa cabeça, mas que elas na verdade são distrações do que realmente precisa ser feito, né? Elas são mais nossas inimigas do que as nossas amigas do que a coisa certa a ser feita. Gente, desculpa, ficou horrível ali no fundo, porque eu, eu entrei, né? Eu botei a bolsinha dela no chão, aí ela sabe que vai passear. Então, gente, comecei esse vídeo bem assim, já falando o assunto que eu tava pensando. Eu não sei se foi muito claro, se eu usei palavras muito difíceis, mas é essa a ideia, basicamente, de que às vezes a gente coloca umas limitações assim na nossa mente que parecem boas, né? Então, assim, poxa, a gente vê direto na internet que tem que fazer atividade física todo dia, que tem que manter, né, o lar arrumado, porque casa arrumada, mente organizada e tal. A gente sempre vai falar disso e eu concordo com essas coisas, mas tem momentos da nossa vida que nos pedem uma disciplina diferente e manter essa nova disciplina, né, e aplicar, aliás, essa nova disciplina de abrir mão de algumas coisas que são importantes, mas de abrir mão por pouco tempo para focar no que precisa ser feito, nos exige uma certa flexibilidade, né? E assim, gente, eu não sou a pessoa mais fitness do mundo, mas eu gosto de me exercitar, eu gosto de ir pra academia. Eu realmente gosto, sabe? Entra nessa bolsinha, deixa eu filmar pra você. Vamos, vem. Vem! Gente, é isso, todo dia que a gente vai sair na bolsinha, ela vem correndo pra bolsinha e depois ela sai fugindo. Vem, vamos! Ó, vamos, vamos. Ai, ai, ai. Consegui colocar bonitinho aqui. Estou indo ali entregar uma carta. Gente, nossos amigos mandaram aqui pra casa um convite escrito à mão pra gente tomar um café da manhã na casa deles. E aí, eles deixaram na portaria e tal, como uma carta mesmo.
E aí, o que que eu fiz? Fiz a resposta escrita à mão e tô indo deixar na portaria deles também, né? Igual nos velhos tempos. Então, assim, planos pra hoje, né? Por que que eu tava pensando naquelas coisas? Eu tô com uma dor de cabeça, acho que tô com enxaqueca desde ontem. Só que ontem eu consegui ir pra academia e hoje eu não consegui porque tava com essa dor de cabeça já desde cedo. E não passou. Tomei remédio, não passou. Então, cara, eu fiquei me culpando, assim, ai, tem que passar pra ir pra academia. E eu só conseguia fazer as outras coisas depois de ir pra academia, porque é aquela coisa que eu tenho na mente, quem é assim também? De tem que fazer a obrigação primeiro, depois curte. E aí eu não vou pra academia, porque não passa dor de cabeça. E eu tô com uma lista de coisas importantes que eu quero fazer. E eu tava enrolando porque eu tinha que ir pra academia primeiro. E depois fazer essas outras coisas que são importantes. Só que, gente, eu posso ir pra academia todos os outros dias. Eu não sou a pessoa. Eu amo, como eu falei, ir pra academia. Eu não sou a pessoa mais fitness do mundo. Se eu não for hoje, o mundo não vai acabar, entendeu? E aí eu posso ir amanhã. E posso fazer as coisas importantes hoje. Eu percebi, cara, a minha forma metódica de viver tá sendo uma distração. Pensei nisso. Fui lá, deixei o presente, agora eu tô aqui com a Pituca. Ela quer brincar. Né, Pituca? Você quer brincar? Ela tá correndo. Opa, opa. Deixei o presente, não. Eu falei presente, deixei a cartinha. E aí agora eu vou poder focar nas coisas que eu tenho que fazer, né? Você conseguiu subir! Gente, ela não alcança, mas ela não subiu do chão, ela subiu no meu colo e subiu. Que esperta! Ó, gente, eu vou fingir que eu tô falando aqui com o celular igual eu tava falando. Ela fica me olhando. Retomando, dispersei. Eu lembrei de compartilhar uma coisa também com vocês. Eu fiquei uma semana sem Instagram. Eu ia ficar mais, tempo indeterminado, assim. Mas eu tava sentindo falta mesmo. E não falta de ficar assim, 500 mil horas vendo Reels e tal. Eu continuei usando o Insta da Milka pra postar as coisinhas dela e tudo. Então, se eu quisesse ver Reels lá, eu podia ver um pouquinho. Mas eu senti falta de ver atualizações de pessoas importantes pra mim. Então, assim, eu moro longe da minha família. Eu tenho outros amigos em outros estados, amigos muito queridos. Eu tenho amigos aqui de São Paulo mesmo que eu não tenho tanta convivência quanto eu gostaria. E eu senti falta de ver as coisinhas deles, sabe? Foi tão gostoso, assim, quando eu retomei o Insta hoje de manhã e aí apareceu logo algumas coisas, assim, de pessoas que são tão queridas, são tão especiais. E aí eu voltei, mas o tempo sem Insta foi muito bom também, assim, eu percebi que realmente estava tomando muito meu tempo. E percebi também que eu gosto de focar mais aqui no YouTube. Então, é o que eu vou continuar agora focando. Mas eu queria confessar pra vocês, assim, que dá uma baixa, assim, quando eu passo um monte de tempo editando vídeo. Até que esses aqui, que são mais falados, né? Tipo, frente pra câmera falando, não dá tanto trabalho. Mas os vídeos que são meio estilo vlog, ou que eu vou em algum restaurante, ou os de viagem mesmo, ainda tem o vídeo de Florença pra editar, que tá muito especial. Mas esses outros vídeos, eles demandam mais, assim, da edição. Demora mais, são muitos detalhes e tudo. E aí, dá uma tristeza, assim, de eu passar horas editando. Já teve vídeo que eu passei o dia inteiro, assim, editando. E eu publico e ele tem, assim, 40 visualizações. 80 visualizações. E, nossa, por um momento, assim, me bate uma tristeza mesmo, sabe? E eu sei que 40 visualizações às vezes é muita coisa, sabe? É que eu não posso dizer que 40 visualizações são 40 pessoas, é diferente, porque uma pessoa pode ver mais de uma vez, ou abrir o vídeo em momentos diferentes e contar como outra visualização, enfim, mas dá uma tristeza e dá vontade de não continuar, sabe? Então isso desestimula bastante. O que a gente sabe que em rede social é muito mais fácil de ter mais visualização, né? Só
que o que eu falei, que eu percebi que eu gosto mais do YouTube. Eu gosto mais desses vídeos longos, eu gosto mais de falar, de refletir, de compartilhar essas coisas que não são de 30 segundos, que não são de 1 minutinho, sabe? Então, eu realmente pude pensar sobre isso e ver que, apesar de ver que não dá um resultado, tem um outro resultado que não é esse de visualizações e que me agrada, que é o criar, assim, criar o conteúdo, o editar, o publicar aqui do jeito que eu gosto, fazendo uma coisa mais demorada, uma coisa mais leve e tal. Então, por um outro lado, isso aqui me recarrega bem mais. Então, eu quero realmente, como a minha meta, quem viu aí meu vídeo de metas do ano novo, eu quero realmente focar aqui no YouTube e publicar todos os vídeos que eu planejei e muito mais, se Deus quiser. E é isso. Gente, simplesmente me deu assim uma vontade. Não vou falar nem desejo, pra vocês não acharem que eu tô grávida, eu não tô grávida. Deu assim uma super vontade de comer um pão de queijo. E eu sei que aqui perto tem um lugar que é tipo é um boteco mesmo, sabe assim? E aí eu já comi o pão de queijo lá uma vez, eu amei. Aí eu fui lá e tinha, comprei. E tô aqui comendo meu pão de queijinho. Já tô com o computador aqui pra trabalhar numas coisas. E a academia eu vou amanhã. Eu tava até pensando assim, faltei academia, comprei pão de queijo, não, como se não bastasse comprar um pão de queijo, eu comprei 2. Eles não são daqueles gigantes, mas não é o pão de queijinho pequenininho, não. Mas eu tô muito feliz. Mas assim, gente, além daquela reflexão inicial que eu trouxe aqui, né, e de querer fazer você refletir se as suas regras e obrigações não estão rígidas demais a ponto de fazer com que você esteja distraído com o que realmente importa. Eu também queria, nesse vídeo, compartilhar, eu também quero nesse vídeo compartilhar coisas que eu consumi nessa última semana ou que eu fiz, que eu achei que foram bem boas e que eu tô aqui te dando como indicação. Um dos fatores que me fez sair do Insta também foi que eu tô lendo um livro, que essa é a primeira indicação, chama Luz aos Olhos, da Fernanda Witwicki. E esse livro, ele fala sobre o nosso uso de telas, de rede social, de distrações, assim, relacionadas à tecnologia. Mas tudo isso sob uma visão bíblica. E eu até cheguei a pensar assim, será que não vai ser mais do mesmo e tal? Por ser um tema que a gente, principalmente quem trabalha com comunicação, né, ouve muito falar sobre isso das redes sociais serem muito usadas e fazer com que a gente fique meio que viciado e tire o nosso olhar de outras coisas, nos gera ansiedade, tantas coisas do tipo, né? Eu até cheguei a pensar, será que não vai ser assim mais do mesmo, real, assim, uma repetição de coisas do que tem se falado e tudo. Só que não, gente. Mais uma vez, ela sendo diva, ela fez um livro muito legal. Eu não terminei, eu tô lendo e tô fazendo a leitura junto com algumas amigas. Mas tem umas reflexões, assim, tão que fazem eu me analisar assim profundamente e ver que, cara, tem tantas coisas mais importantes do que o que eu consumo ali, sabe? Ou do que o que eu quero criar para colocar ali. E tem tanta coisa que não é sobre só o uso da rede social, mas sobre quem eu sou, sobre o meu caráter, sobre. Enfim. Eu ainda tô lendo, depois eu posso compartilhar aqui uma visão mais completa sobre o livro, mas eu já queria deixar a indicação desde já, porque tá sendo bem legal, assim, só os primeiros capítulos eu já vejo os meus olhos abrindo de uma forma diferente. Outra coisa que eu consumi recentemente foi um vídeo, eu nunca tinha visto, ele é viral, eu nunca tinha visto, um vídeo do Stan Lee falando sobre quando ele criou o Homem-Aranha. E, gente, não vou dar muito spoiler aqui pra quem não viu, quem viu, viu, vai saber do que eu tô falando. Mas quem não viu, por favor, assista esse vídeo. É muito legal, assim. E durante o processo criativo dele, né, ele falou pra uma pessoa que meio que desacreditou que o Homem-Aranha seria um sucesso. E aí vale vocês verem o vídeo pra entender o porquê e tal, né? E, enfim, o Homem-Aranha é o sucesso que é. A gente vê
hoje que, tipo, crianças que não acompanharam lançamentos de filme do Homem-Aranha e tudo, são apaixonadas pelo Homem-Aranha. E é um verdadeiro sucesso. E ver esse vídeo me fez refletir sobre algumas das vezes que eu deixei ideias minhas pra lá, porque eu achei que elas não eram tão boas assim, ou porque alguém que eu confio falou, ou porque, sei lá, o senso comum, as estatísticas poderiam falar que não seria uma boa ideia. E foi um alerta, assim, pra eu não abandonar o que meu eu está falando, assim, porque ninguém, fora Deus, né, me conhece tão bem como eu. Então, isso ficou bastante assim na minha mente. E eu acho que vale a pena você assistir também. Isso que eu vou falar agora não é uma coisa que eu fiz enquanto eu tava off do Insta. Foi um pouquinho antes, mas foi colocar esses quadros aqui junto com o Fê. E a gente comprou vários quadros na Leroy Merlin. E molduras também, não só quadros, tipo assim, esse aqui é o mapa de São Paulo. E ele a gente já comprou o quadro pronto mesmo, né, todo. A gente comprou um quadro também da Toscana. Vou colocar algumas imagens para vocês verem. Mas tem dois consumos que eu quero falar em relação a isso. O primeiro é o consumo de comprar os quadros, né? E o outro que eu e o Fê, a gente usou bastante o Gemini para gerar imagens desse tipo de mix de molduras que a gente queria fazer. E aí a gente foi na loja já com a ideia do mix de moldura. A gente já sabia que a gente queria uma moldura preta, retangular e outras pequenininhas, uma moldura dourada, outra quadrada que não tá dando pra ver aqui nesse enquadramento, mas a gente já tinha o layout pronto e a gente foi na loja com esse layout. Então é uma ideia super legal para se você quiser montar uma parede de quadros aí na sua casa, você já ir na loja com o layout pronto, ou caso você for comprar online também. É que a gente foi na Leroy porque a gente queria ver outras coisas e também porque tinha alguns quadros mesmo lá, e aí a gente queria ver. Durante esse tempo eu consumi bastante conteúdo de crochê. Eu assisti vários vídeos, então não vou colocar aqui um canal, uma coisa assim, mas eu fiquei pensando que como é bom a gente descobrir uma nova coisa que a gente gosta de fazer e que a gente não é boa nisso. Eu sou bem ruim nisso. E ver as possibilidades, né? E aí eu diversas vezes fico olhando assim, cara, essas pessoas fazem coisas tão lindas, olha isso aqui que eu tô fazendo. Eu fiz uma roupinha pra Milka e assim, de longe tá lindo mesmo. Mas de perto dá pra ver todos os defeitos. E eu fiz várias gambiarras, assim. Eu não sei fazer arremate direito, eu não sei fazer, tipo assim, eu vou fazer uma carreira de coisas aqui, vou deixar um buraquinho pra colocar a patinha dela e vou continuar. Não sei fazer esse tipo de coisa, só sei fazer coisa reta. E o básico do básico mesmo. E aí, mas é tão legal, tipo, ver coisas que as pessoas fazem muito bem e pensar assim, só o que me separa desse resultado é eu estudar e assistir vídeos e tentar aprender e treinar. E isso leva tempo e frustração, né? Porque ao mesmo tempo que eu olho e vejo as coisas lindas e penso, cara, eu sou péssima. Eu também tenho esse outro pensamento de que, nossa, é super possível, eu consigo e tal. Então, fez bem pra mim, de certa forma, porque é uma coisa que é bem específica sobre o crochê, mas que eu fiquei pensando sobre várias coisas, assim. Tem um curso que eu tô com muita vontade de fazer e pessoas trabalham com isso, né? Com o tema desse curso. E aí eu pensei assim, cara, eu não preciso fazer esse curso pensando se eu vou trabalhar com essa coisa, não. Se eu tenho essa curiosidade, eu posso fazer esse curso. E aí isso já leva para o outro vídeo que eu consumi, que eu tenho minhas ressalvas, algumas coisas eu discordo, outras coisas eu acho bem legal, mas ele basicamente fala, eu vou tentar encontrar ele, gente, para colocar aqui para vocês na descrição. Mas ele basicamente fala sobre você ter 3 baldes para organizar suas coisas, 3 cestinhas, 3 coisas assim, fictícios, né? Mas ele fala para você escrever, ou na real não é fictício, na real é real mesmo. Mas para você escrever coisas que você faz que te geram renda, podem te gerar renda, coisas que você tem curiosidade e coisas que você gosta de fazer por hobby. E aí, enfim, nesse vídeo ele fala para você fazer uma lista de tudo e depois separar nessas cestinhas, nesses baldinhos.
existem coisas que você não precisa pegar um hobby e profissionalizar ele, fazer com que você ganhe dinheiro com ele. Ele pode ser só um hobby. E existem coisas que podem ser só uma curiosidade, que você gosta, você não tem necessariamente tornar aquilo um hobby agora, ou também um trabalho, você pode só ter curiosidade sobre aquilo e ok. E sem essa pressão performática que tem hoje de ser muito bom no hobby, a ponto de você começar a vender e profissionalizar ele, ou a ponto de, se você tem uma curiosidade, é porque você quer no futuro trabalhar com aquilo. E aí eu gostei bastante de ter essa reflexão. Cara, é verdade, eu super concordo com isso. A gente pode ter coisas que a gente gosta de trabalhar, coisas que a gente gosta de fazer, de estudar, ou de fazer como hobby, e sem uma pressão, né? Sem um rótulo, algo do tipo. Recentemente eu fiz aquele bolo que eu mostrei no último vídeo, e quando meus amigos estavam comendo, eles me perguntaram: Bi, você tá pensando em começar a vender e tal? Porque eu tenho feito mais bolo, assim, sempre nos encontrinhos eu tenho levado um bolo, ou eu faço bolo e envio pra alguém e tal. E não, assim, o bolo era antes uma curiosidade minha. Eu já gostava de fazer de vez em quando, mas aquele bolinho caseiro. E aí eu tenho tentado fazer uns bolos mais elaborados. Era uma curiosidade e se tornou um hobby. E agora eu gosto de fazer. Minha linguagem de amor tá sendo fazer esses tipos de docinhos e tal, e ver as pessoas comerem e gostarem bastante. Mas não é uma coisa que eu penso para trabalho, eu acho que ia me esgotar e, enfim, não, é realmente um hobby. E coisas que eu voltei a consumir foram vídeos sobre journaling, porque eu gosto de escrita e tudo. Então, eu tô com uma ideia de ler aquele livro O Caminho do Artista, e ele tem vários desafios, e aí eu tô pensando em fazer um journal sobre essa leitura, porque um dos exercícios desse livro é você ter um caderno para fazer anotações e tal. E aí eu tô pensando em deixar ele, né, assim, estilizadinho, como um journal mesmo. Se eu for fazer isso mesmo, eu compartilho aqui com vocês. Tô pensando se vai ser too much, mais uma coisa que eu quero fazer e tal. Mas esse livro tá na minha lista de coisas pra ler, de leituras, então vamos ver quando eu vou fazer, né? Não sei se vai ser agora ou mais pra frente. Gente, agora eu preciso pedir licença pra vocês, porque realmente eu preciso focar aqui nas minhas coisinhas. E eu te agradeço por estar aqui em mais um vídeo, por acompanhar esses pensamentos. Como eu falei, às vezes fico desestimulada de gravar pra cá, mas sempre que eu sento pra gravar ou quando eu vou editar, eu vejo que eu realmente gosto muito disso. Então eu quero agradecer do fundo do coração por você ter ficado até aqui, ter me escutado. Considere ouvir e assistir essas coisas que eu indiquei, ler também. E te vejo no próximo vídeo. Se tiver algum tema, algum assunto que você gostaria de ver aqui no canal, deixa aqui nos comentários e a gente se vê.